Boa noite, amores. Sejam todos muito bem-vindos para nossos estudos de Saint-Germain, para a reconexão com o nosso eu superior, expandindo a nossa consciência para quem vai para a nossa viagem para Monte Shasta, para alinhar sua energia, para ir para uma cidade de quinta dimensão e além. Eu sou a Sara Sofia, a Daniela também está aqui comigo. Deixa eu abrir teu micro, Dani. Ela vai estar comigo lá, me ajudando nesse trabalho lindo mais uma vez. Eu mexi em alguma coisa aqui de microfone. Já vou abrir para ti, Dani. Eu tinha que ter te colocado como co-host. Um instante, minha gente. Dani, pode abrir teu micro. Aham, agora sim. Me deu Eu poder na dei, fala, literalmente. liderei teu laríngeo. Bem-vindos, coisa boa estar aqui, coisa mais maravilhosa a gente poder fazer esse encontro, essa troca de energia, essas limpezas, essa expansão do conhecimento, vai muito mais além do que a gente consegue conceber com os nossos olhinhos terráqueos. É verdade. Enquanto que vocês estão aqui, já para trazer, que tem bastante gente nova chegando lá no grupo, que vai estar assistindo a gravação também, as equipes que trabalham comigo, com a Dani, e para este trabalho, vão auxiliando vocês em algumas limpezas, tá? Então, estejam abertos para esses movimentos. O que que isso pode dar? Sede, dor de cabeça. A dor de cabeça normalmente é o nosso ego resistindo à mudança, resistindo a olhar alguma coisa, é natural. Então, a gente vai bebendo água, vai pedindo para o corpo relaxar, para a mente relaxar, para o ego relaxar, né? Que está tudo bem ele receber esses novos conhecimentos, pode dar sono também. Isso também é um mecanismo de defesa da nossa mente para ela não ir para o próximo nível. Então, vão se observando dentro dessas sensações, vão escrevendo para a gente aqui no chat também. Bem-vinda, dona Mari, bem-vindo todos. A gente vai começar aqui a nossa leitura, a Dani vai me ajudar também, assim que o meu laríngeo cansar também. Oi, Johnson! E assim vamos. Vou pedir para vocês cuidarem também com os micros, porque senão fica uma estática, né? Enquanto que eu vou lendo aqui. Então, vamos manter os nossos micros fechados para o bem-estar do grupo. A gente já leu um pouco na aula passada, tá? A gente falou muito sobre as coisas que a gente leu. Quem não assistiu o primeiro encontro depois pode assistir a gravação, tá? Mas não vai impactar em vocês receberem os conteúdos de hoje, tá? Então vamos seguir aqui os ensinamentos do mestre Saint Germain. Cinturão eletrônico. Eu hoje projeto minhas palavras da radiação da grande cintura eletrônica. E desde o coração da cidade de Ouro, a radiação dos raios gêmeos sobre os quais estão a palavra, a luz e o som. Sobre os principais desertos existem cidades etéricas. Acima do Arizona está a cidade etérica de João, o discípulo amado. A outra cidade sobre o deserto de Gobi, sobre o deserto do Saara, e uma no Brasil, que é a cidade etérica da América do Sul. Tem muitas no Brasil, muitas, 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 tá? Essa informação a gente pode ajustar aqui. O tempo nos alcançou rapidamente.
e devemos estar mais alertas a respeito dos grandes cinturões eletrônicos que rodeiam toda a criação, desde a deidade até o indivíduo. O cinturão eletrônico que rodeia a cidade de Ouro é impenetrável, muito mais do que poderia ser um muro de aço de muitos pés de largura. Assim, em grau menor, o indivíduo que tem suficiente compreensão do princípio ativo de seu ser divino pode rodear-se com um circo eletrônico ao qual ele pode qualificar da maneira que preferir. Porém, ai daquela pessoa que qualificar destrutivamente este cinturão, né? Então, sempre tem ação e reação aí nos processos. Se alguém tiver a temeridade de fazê-lo, verá que este cinturão da força eletrônica prenderia sua forma exterior e a consumiria. Porém, aquele que o constrói e qualifica com sabedoria, com o grande amor de Deus e poder construtivo, estaria movendo-se em um mundo intocado pela ignorância humana. Respira, gente. Respira. Um ponto interessante para falar aqui, que a gente vê muito no meio energético e espiritual, são as pessoas querendo se proteger. E isso é uma perda de energia e de tempo. Porque vocês não têm nada a temer. Vocês precisam manter a energia de vocês alta. Todo o resto a gente não tem controle absoluto, né, do externo, do que o outro vai fazer, no plano espiritual, no plano material. Não temos controle sobre nada, mas sobre a nossa energia a gente tem, né? Então, a maior defesa energética é um campo de energia elevado, e isso aqui é uma ferramenta que Saint Germain ensina também para a gente manter o campo alto. Chegou o período cósmico no qual aqueles que alcançaram certo grau de compreensão devem criar, aplicar e usar este maravilhoso círculo eletrônico. Cada criação que é ação autoconsciente possui esse círculo de força eletrônica com toda a naturalidade. Porém, até certo grau, sua força está descontrolada e, por conseguinte, dissipada. Ao criar conscientemente este círculo de pura força eletrônica, devem ser vedadas todas as fendas, e detendo esta força, ela será mantida em reserva para uso direto e consciente. Após alguns meses dessa atividade criadora e consciente deste anel eletrônico, deverá haver muito cuidado em dirigir esta força, que não seja de nenhuma outra forma que não a do amor divino. O que Saint Germain está querendo trazer aqui? Mais uma vez, a lembrança da soberania do ser de vocês, das cocriações que vocês fazem o tempo inteiro, chamando a responsabilidade. Quanto mais nível de consciência você tem, mais você é cobrado, porque você já conhece, você já sabe a ação correta. Então, mais será cobrado daquele que sabe, daquele que não sabe sobre as leis, né? Então, é muito importante a gente estar no orar e vigiar, e principalmente agora, que a energia planetária está cada vez mais alta, as cocriações de vocês estão quase sendo imediatas, tanto positivas como negativas, se vocês estão nutrindo, né, pensamentos negativos, vibrações mais densas, a gente acaba atraindo muito rápido essa experiência. Vocês conseguiram observar isso já na vida de vocês? O pensou, criou mais rápido? A Renate está assim. Contem pra gente aqui no chat. Boa noite, Ju. Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado por esse círculo mágico. Porém, na medida em que sua consciência foi descendo, formaram-se fendas no de força, causando vazamento, até que o círculo desapareceu.
o círculo não foi uma criação consciente do homem, era um círculo naturalmente envolvente por seu estado de pura consciência. Agora, os estudantes da luz devem empenhar-se, sem vacilar, e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando-o perfeito e sem fendas em sua construção. Quando a gente tem furos na nossa aura, a gente tem vulnerabilidades no nosso campo. E aí a gente sente com muita intensidade os movimentos do inconsciente coletivo. Todos nós estamos conectados com esse inconsciente coletivo, mas a gente pode ajustar o impacto que a gente tem sobre isso. Então, tá uma maré de escassez enorme no planeta. Eu preciso seguir essa maré? Não. A abundância é um estado de consciência, é ilimitado. Está todo mundo adoecendo, eu preciso também ir para o caminho da doença? Não necessariamente. A gente tem sempre vários caminhos e infinitas possibilidades dentro da experiência humana. Mas o orar e vigiar é extremamente importante nesse momento planetário, para que a gente não seja arrastado por todas essas vibrações e situações que estão vindo à tona, porque elas já existiam no oculto da humanidade, né? Então, que a gente possa se firmar no nosso centro, porque pode ser leve a transição também. Esse movimento que eu e a Dani estamos ancorando aqui para vocês, do nosso coração, como um serviço, é para auxiliar vocês também em manterem o centro de vocês e a carga para vocês viverem o dia a dia de vocês com mais presença, com mais consciência, com um campo de energia mais elevado, tá? Nos primórdios da individualização do homem, ele estava naturalmente rodeado. Não, isso eu já li, né? Foi. Agora, os estudantes da luz devem empenhar-se sem vacilar e conscientemente criar este círculo eletrônico ao redor de si mesmos, visualizando perfeito e sem fendas. Assim será possível atingir o interior da cintura eletrônica da divindade e ali receber sabedoria, amor e luz sem limites. O que é sabedoria, amor e luz? Vocês já ouviram falar da chama trina? É a chama trina. Todos nós temos ela latente dentro do nosso coração. Para a gente viver o nosso processo ascensional, para a gente viver num campo de quinta dimensão, de nova terra, a gente tem que ter, no mínimo, essas 3 chamas ativas. Que nós temos 12, na verdade. 3 é como se fosse o básico para viver uma experiência de consciência, né? Então, a gente recupera essa chama de sabedoria, amor e luz sem limites, e também aprende a aplicação de simples leis, por meio das quais todo o poder criador é possível. Você aprende que você é um jogador e não um peão. Que você pode escolher a sua realidade. Pode ser diferente, dentro de todo esse emaranhado quântico, né? Então, é isso. Apesar de recomendar-se ao estudante visualizar sempre, sem jamais esquecer, o seu próprio ser superior, que é o criador da sua individualização, não alcançará nenhum resultado em seu objetivo sem que tenha recebido a assistência daqueles que estão mais adiantados. Como é importante a gente ter humildade no caminho espiritual. Entender que temos pessoas aqui e do outro lado que podem também tornar a nossa caminhada um pouco mais leve, esse fardo um pouco menos pesado, sem invalidar o sentir do nosso coração, a nossa intuição e a conexão com o nosso eu superior. Tem pessoas que já trilharam o caminho que a gente trilhou. E tudo fica mais leve quando a gente permite que os nossos anjos, que a nossa equipe espiritual, e às vezes pessoas que chegam na nossa vida, né, para ser contribuição, possam estar ali, sendo esse canal de auxílio para você.
em algum momento você será para os outros que também precisam, né? Como não há mais que um só Deus, uma só presença e sua atividade toda poderosa, veremos que aquele que está mais adiantado expande um pouco mais do ser divino em ação. Não há motivos para sermos competitivos, para termos inveja, para desejarmos o que é do outro, uma vez que tudo é um. Faz sentido a gente competir com o outro terapeuta, com o outro advogado, com o outro professor? Não, né? Mas o nosso ego acha que sim. Ele perde muito tempo com histórias, com fantasias, que o outro quer derrubar ele, que é o outro, que é o outro, que é o outro. Sempre é o outro, né? Mas isso não é real. Se a gente entende que Deus está em todo mundo, sempre tem um aprendizado, sempre tem um mestre ali disfarçado nessa experiência para o teu crescimento interior. Às vezes são mestres difíceis, bem difíceis, mas sempre tem uma liçãozinha para a gente tirar dessa experiência. Nesse reconhecimento, compreenderá porque se pode sentir eu sou aqui e eu sou lá, através do outro, visto que não há senão um só ser divino em todos os lugares. Dani, quer ler a próxima? A gente vai poupando nosso laríngeo. Vamos. Quando o estudante finalmente compreender que a ascensionada hoste dos mestres não é outra coisa que a sua própria consciência mais elevada, sentirá então as grandes possibilidades a seu alcance, dirigindo-se a Deus diretamente, a um dos ascensionados mestres da luz ou o seu próprio eu sou. Na realidade, não há diferença, porque todos são um só. Mas até que se atinja este estado de consciência, existe uma diferença, pois o estudante sente-se como separado do uno, o que é impossível ocorrer, a não ser que na ignorância da atividade mental externa. Quando o estudante pensa nessa atividade externa, deve a todo momento lembrar-se que a atividade externa da inteligência, única, e assim resguardar-se contra a divisão em sua própria consciência do grande e único poder divino em seu interior. Devo lembrar-vos novamente que este grande poder ilimitado de Deus não pode introduzir-se em vosso uso externo, a não ser que em virtude de vosso próprio convite. Não há mais do que só uma espécie de convite que possa fazer ele fluir. É o vosso profundo sentimento de amor e devoção. Quando alguém formou o círculo eletrônico ao redor de si mesmo, não há nenhum outro poder que possa penetrar, exceto o amor divino. Só a vossa consciência de amor divino penetra no radiante, resplandecente círculo da deidade, e através deste amor, a deidade retorna e envia sua grande energia, a qual volta por intermédio de mensageiros tão transcendentais que ultrapassam o atual conceito do discípulo, pois não é possível transmitir em palavra a majestade do amor, sabedoria e o poder desses grandes seres. Vou tomar um segundo para respirar, porque aí tem bastante coisa. Minha cabeça está dando volta. Quando tu Permitir. precisar, tu me avisa que eu leio, Vamos fica lá, peraí. tranquila. Eu vou te ajudar para você não ficar falando muito, para a gente conseguir terminar numa hora. Permitir. Pediu para controlar a hora, danou-se. Permitir recordar-vos que o estudante entrando no silêncio
será elevado para a radiante transcendência dessa esfera interna. Uau! Por intermédio da sua visão e experiência, conseguirá compreender o que estou dizendo. Perfeito. A alma que possui suficiente força para vestir-se com sua armadura de amor divino e avançar, não encontrará obstrução alguma, pois não há nada entre sua presente consciência e essa esfera de grande transcendência interna que obstrua a aproximação do amor divino. Quando tiverdes olhado e tocado o centro deste círculo interno, compreendereis quão perfeita é a presente expressão do amor divino. Uma vez que alguém tome consciência destas grandes esferas, poderá alcançar e penetrar sem temor cada vez qual profundamente no interior deste grande eixo inteligente, do qual procederão toda a criação e todos os mundos. Vai, amiga. A Dani já tá chapada de energia. É isso que acontece, tá, gente? Se vocês se sentirem assim, é o campo de energia, tá? Não é uma simples leitura. A gente vai trocando aqui, porque enquanto que a gente está lendo, a equipe está trabalhando no campo de quem está aberto, tá? Parou ali em quando tiverdes, né? Não, a entre os Ah, homens. entre. Ah, tá, beleza. Eu só quero trazer uma história aqui para a mente de vocês, voltar para o foco aí e aterrar. Bem interessante sobre isso, de enviar amor, quando a gente está em alguma situação. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão enviar luz. Só que, uma vez que a gente está num planeta dual e existem polaridades, quando eu mando luz, o que que vem? Sombra. Tu joga o bumerangue volta. A única coisa que não é um problema de ser enviada em situações como essa é o amor. O amor não produz um resultado, só positivo, né? E a gente também vê muito isso dentro do meio espiritual. Manda luz para a pessoa. Não manda luz, talvez ela não queira. E a contrapartida talvez seja sombra, né? Ninguém gosta de ser colocado embaixo do chuveiro à força. Isso que acontece quando a gente manda a luz sem que a pessoa queira. Mas mandar amor, todos os seres gostam dessa frequência, né? Eu já tive várias experiências de projeção astral em que eu encontrei algumas cobras e lagartos, sabe? Algumas coisinhas assim que vocês não iam gostar de ver. Eu não recomendaria. E num primeiro momento, o que que vem? A gente treme as pernas, né? Mas depois a gente se lembra, quando a gente está em presença, que só o amor é real. E nesses momentos, eu enviava do meu coração energia de amor para o ser. Ou ele se dobrava para a energia, ou ele aqui, ó, se mandava. Então, se vocês também se verem em alguma situação como essa, tentem mandar amor para ver o que vai acontecer. Vocês não vão se sentir exauridos e nem vão sentir um contra-ataque nesse sentido, tá? O livro do Um Curso em Milagres, ele é muito legal para a gente entender sobre isso também, sobre esses mecanismos de defesa que a gente tem e que só o amor é real, no fundo, né? Dentro desse jogo de separação que a gente vive. Mas vamos lá. Há entre os homens almas fortes e valentes, que compreenderão isto e que poderão usá-lo como uma grande bênção para si próprios e os demais. Há também outros que compreenderão que a presença que pulsa em cada coração é Deus, que a essência que surge para vitalizar a forma externa é Deus em ação,
que a atividade que faz circular o sangue por todo o corpo é Deus. Então, amados estudantes, prestai atenção ao seguinte: não vedes que o grande erro é afundar-se na ignorância do ser externo e sentir dor, doenças ou perturbações, tudo criado pelo desconhecimento e atividade desse ser externo, quando alguns momentos de meditação fariam entender que não pode haver senão uma presença, uma inteligência, um poder que é Deus atuando na mente e no corpo? Respira, expira. Agora, vedes quão simples, ainda que poderosa, é esta consciência dentro do homem, que pode liberar o pleno reconhecimento da grande e pura atividade de Deus para a mente e corpo. Isso permitirá que a maravilhosa e transcendente essência preencha cada célula até derramar-se. Parece-me que vós não podeis ficar sem captar a simplicidade de vosso próprio ser interno atuando em vós mesmos. Voltai-vos constantemente para ele, amai-o, ordenai-lhe que surja em cada célula de vosso corpo. Quando o vosso desejo se projeta revestido da presença de Deus, não pode falhar. É imediata a cocriação. Pedes e obtereis. Tendes que concretizar aquilo que necessitais ou desejais, já que o desejo nada mais é do que uma atividade menor que um decreto. E o decreto é o reconhecimento de desejo cumprido. Todos os decretos do Eu Sou já falam acontecendo. Eu sou amor, eu sou verdade, eu sou proteção. Ele não tem dúvida. Ele acredita nisso e isso se manifesta. E quem que ensinou o caminho do Eu Sou? Vocês conhecem. Eu sou Jesus. o caminho, a verdade e a vida. Ele veio relembrar esse caminho do Eu Sou para todo mundo. Muitas pessoas acham que ele fala que ele é. É o Eu Sou. Não é ele enquanto figura. Ele representa uma energia, mas ele veio mostrar que todos nós temos esse Eu Sou dentro de nós. E todo o sistema faz com que a gente busque fora sempre a salvação, né? Eu vos afirmo que não deveis jamais ter nenhum temor com respeito ao uso desse grande poder. Deveis saber, sem que vos seja necessário dizer, que ao usardes construtivamente vos trará tais bênçãos que não podereis viver sem louvardes graças. Este poder está esperando vossa direção consciente. Não sei se tem alguém que participou do primeiro encontro e que fez as afirmações. Poliana fez? Quer contar pra gente como foi? Estão me ouvindo bem? Sim, pode falar. Eu fiz, e aí eu peguei no YouTube uma meditação de 21 dias e estou fazendo todo dia antes de dormir. Boa. E eu estou sentindo uma mudança, que eu sou Theta Healer, então eu tenho esse hábito de estar sempre mexendo, né, reprogramando. E tá num nível de profundidade, e vem uma força muito grande, né? Até passei para minha mãe as afirmações, que ela fecha o olho aí, repete aí, o que você sente? Ela falou, nossa, eu senti diferente mesmo, né, na hora que você fala. Principalmente eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu senti que essa daí... Aí eu fiz igual você falou, tanto de afirmar só ela, mas colocar, eu sou a ressurreição e a vida do algo que eu quero, né? Da felicidade, do novo, enfim, de ir colocando as coisas que eu quero. Então, eu indico que façam até o próximo encontro, porque é comprovado, viu? Você sente. É muito bom. Vocês, já que eu estou falando aqui, por estar dando essa oportunidade. Obrigada. Gratidão, Polly. E fazer antes de dormir é muito bom, porque a gente já está em teta, né?
Então, já vai reprogramando tudo antes de acordar ali, os primeiros minutos também. Então, quem sentir de aderir, já vai sentir vários movimentos. E o que eu faço é sempre antes de dormir, eu aproveito e aí eu dou um comando. Tipo, eu peço para ser tratada ou para levar para algum lugar de entendimento para resolver uma questão específica. E aí, no outro dia de manhã, parece que vai assim, pluf, vai descendo, vai encaixando, assim. Então, é outra coisa que, tipo, façam que, mesmo que não for Teta Healer, assim, mas faça através de uma oração, alguma coisa assim, emanar esse pedido mesmo, né? De eu gostaria de receber uma solução para isso, ou de ter um entendimento de tal coisa, ou no dia seguinte vem. Muito bem, isso aí. Vamos lá. O uso incontrolado do pensamento e sentimento trouxe toda a classe de dúvida. São poucos os que acreditam nisso e continuam criando caos em seus mundos com seus pensamentos e desejos desordenados, quando poderiam tão facilmente como respirar, voltar a usar seu pensamento construtivo, motivado com amor e construir um paraíso perfeito no período de 2 anos. O ego vai dizer, 2 anos é muito. Eu sou terapeuta, além de professora, então o que eu mais recebo é gente querendo mudar a vida inteira numa sessão só. Você levou 30 anos, 50 anos para chegar nesse lugar, às vezes 100 vidas. Às vezes vai ter que se dedicar um pouquinho mais. Com certeza, muitas coisas se transformam já desde a primeira sessão, mas a gente tem uma caminhada, um caminho ascensional a ser percorrido, né? Então, ele fala aqui de 2 anos para a gente reprogramar a nossa mentalidade, né? Que cria praticamente tudo que a gente tem na nossa vida até agora. Até a ciência comprovou que a forma exterior e o corpo interior se renovam em poucos meses através da aplicação das verdadeiras leis do ser. Assim sendo, é fácil conseguir a perfeição do corpo externo inteiro e que cada órgão recupere sua atividade normal e perfeita em pouco tempo. Com a aplicação das leis do ser, seria impossível que desarmonia entrasse no pensamento e no corpo do homem. Essa lei é a porta aberta de Deus diante de vós, a qual ninguém pode fechar, a não ser vós mesmos. Quando a gente entende isso, dá uma raiva, né? No início lá do processo de despertar, mas quer dizer que só depende de mim? Sim, só depende de você, mas isso traz liberdade, porque você não precisa esperar nenhum salvador externo para fazer o movimento da mudança e da transformação da sua vida. Você pode escolher hoje fazer essa mudança. Não precisa esperar mais um ano. Pode ser hoje. Usai decididamente vosso domínio e poder divino e sede livres. A gente veio aqui para conquistar a nossa liberdade, mesmo que a gente não lembre. Todo espírito tem uma sede de liberdade. Se você cavocar aí no teu coração, basicamente todos os teus desejos, lá no fundo, tem uma busca de liberdade. Ah, eu quero ganhar muito dinheiro. Para quê? Para ter liberdade. Para ter segurança. Para quê? Para ter liberdade. Isso está intrínseco no espírito de todos os seres. Esse poder do pensamento nos foi retirado depois da queda da consciência. Não sei se todos já ouviram falar de Atlântida. Quando a gente teve a grande queda da consciência, esses poderes foram retirados, que eram as 12 camadas do DNA. Teletransporte, telecinésia, clarividência, clareaudiência, tudo isso que a gente acha que é uma habilidade muito especial, era algo natural para os seres daquela época, da época da Idade Dourada. Mas eles deixaram que o poder fizesse morada
Voltou? Opa, voltou. É normal acontecer isso quando tem campo energético junto, tá, gente? Pode ser que às vezes eu ou a Dani caia a internet. Mas vamos lá, vamos tentar. Parou quando eu falei das fitas? Foi? Sim. E vocês têm essas fitas aí, adormecidas no DNA de vocês. Tudo que os cientistas falam que é lixo são coisas que eles ainda não entenderam sobre o DNA. E essas camadas vão ser ativas a partir desse ano nos seres. E o convite é que a gente tenha consciência para usar. Vai ser gradativo, né, o processo, mas a gente vai voltar a ter essas camadas disponíveis. Já tem muitas crianças que estão vindo com altas habilidades, sem filtro nenhum. Vocês provavelmente já têm contato com alguma criança desse tipo na vida de vocês, né? E é isso que vai ser o natural a partir de agora. Pois bem, não podeis manter essa liberdade perfeita, a não ser por meio da vivência consciente do conhecimento. Dou-vos um conselho, que compreendido por indivíduo irado e desarmônico, o tiraria dessa atividade destrutiva, mesmo que fosse por um motivo puramente egoísta. A pessoa irada, desarmônica, que envia pensamentos e palavras destrutivas para outra, recebe de volta a qualidade negativa com que carregou seus sentimentos, palavras e pensamentos. Jogou o bumerangue e ele vai voltar. Em troca, a pessoa equilibrada, que se firma em seu poder divino, recebe a energia que lhe falta, qualificando-a com seu equilíbrio. Assim, o Criador de discórdia, através de sua ira e condenação, está destruindo a si mesmo, a seu mundo e suas atividades. Eis aqui um ponto vital que os estudantes devem compreender. Quando alguém conscientemente busca alcançar o círculo eletrônico interior de Deus, faz de sua personalidade e atividade externa um canal de incessante fluxo da pura essência que vem da divindade, em você e através de você. Todo o trabalho interno que você faz reflete no externo. Isto por si mesmo, ainda que ele se conserve completamente silencioso, é um dos maiores serviços, contribuição para a humanidade. Conhecido por poucos seres que estão conscientes do significado desse trabalho para a humanidade. Aquele que está tentando alcançar o centro do círculo interno eletrônico chega a ser um manancial contínuo, e sua radiação é uma bênção para a raça humana. A cura começa dentro. A tua cura é a cura do mundo. Se tu só se concentrar em se melhorar, tu já está sendo uma grande contribuição para a nova Terra. E você sempre impacta no mínimo 4.000 ancestrais e no mínimo 144 seres da tua grande alma, da tua mônada. Então, é gente pra caramba que acaba se beneficiando quando você inicia um movimento de mudança e de cura. Assim, séculos após séculos, houve aqueles altruístas mensageiros de Deus, através dos quais foi derramada essa essência para a bênção dos que não compreendem a presença elevadora dessa fluente energia. Quando encontramos uma ou mais pessoas que possam ser um canal para essa grande acumulada presença, essas pessoas se assemelham às gotas na fenda de uma represa. Na medida em que se mantém a consciência firme e na medida em que a largura da fenda aumenta na represa, maior volume da água passa e no final todo o obstáculo é eliminado, projetando-se inteira a força para ser utilizada. Do contrário, a água estagnada transborda, dissipando-se, porque não tem direção. O poder divino, assim liberto,
vai diretamente ao canal consciente mais receptivo e ali se acumula, esperando a oportunidade de manifestar-se mais e mais. Escuridão é só ausência de luz. Tu entra num quarto escuro com uma vela, tu já traz iluminação para aquele ambiente. Desse modo, o estudante da luz, além de sua própria atividade de distribuidor da verdade, converte-se, por assim dizer, num poço artesiano, de cujas profundezas flui essa grande essência de Deus. Os estudantes devem a todo momento recordar que não importa tenham cometido erros, Deus jamais critica ou condena. Isso é muito importante, liberar essas crenças de pecado, gente, muito importante, para vocês conquistarem a liberdade de vocês. Em cada tropeço diz: levantai, filho, e começai novamente. Continue tentando até que consigais a verdadeira vitória e liberdade do vosso domínio divino. Já vou passar para a Dani ler, mas eu só quero frisar aqui um ponto que eu não sei se a mente de vocês deixou vocês integrar. Vocês já ascenderam. Vocês só estão lembrando o caminho. Ele fala ali. E vocês já têm uma parte que é mestre Ascenso, assim como ele, mestre Saint-Germain. Você só está recordando o caminho de volta para casa. Então, não se sinta inferior. Olhe com verdade para a sua sombra, trabalhe a sua sombra, leve luz e amor para a sua sombra. Mas se recorde que você já é um mestre ascendido em algum nível. É só uma questão de tempo. Pode seguir, Dani. Sempre quando alguém conscientiza-se de ter cometido um erro, o primeiro ato deve ser invocar a lei do perdão e pedir força e sabedoria para não repetir a falta. Sendo Deus todo amor, tem uma infinita paciência, e não importa o número de erros cometidos, sempre dirá: levantai-vos e elevai-vos ao Pai. Tal é o amor e a liberdade na qual os filhos de Deus têm o privilégio de atuar. Só existe um processo invencível para evoluir, que é através do poder de gerar conscientemente o amor divino. O amor, sendo o eixo de toda a vida, quanto mais for usado conscientemente, mais fácil e rapidamente libertará o grande poder de Deus, que, como uma grande força acumuladora, está sempre esperando uma ruptura na consciência através da qual possa projetar-se. Pela primeira vez em séculos, os faróis e os raios da Cidade Dourada, situada no plano etérico sobre o deserto de Saara, estão trabalhando sobre toda a Terra. Poderá haver alguns indivíduos que possam ver esses raios sem saber o que significam. O homem deve seguir pensando que lhe é possível continuar gerando forças destrutivas e sobreviver. Aqueles que podem empregar o conhecimento do círculo eletrônico devem usufruir de seus benefícios. Que divulguem junto com essa advertência. Usai esta afirmação. Vamos lá. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Agora tem que dizer 3 vezes. Eu sou a atividade concretizada e o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo. Usai-a como um decreto geral, porque poder sustentador está em tudo o que existe. Eu sou aqui, eu sou lá.
decretando em tudo o que desejais realizar. É uma maravilhosa maneira de usar a atividade una e elevar acima da consciência de separatividade. Maravilhoso. Vamos seguir mais um pouquinho? Nós estamos com 44. É, né? Mais uns 15 minutos. Acho que daí a gente consegue concluir os 2 capítulos de hoje. Galera aí de casa, como é que tá? Tudo certo? Aguenta mais um pouco de informação? A Érica pediu qual a diferença de enviar luz ou amor. Amor não é polarizado. Amor é uma energia neutra. Luz é polarizada. Tudo que é polarizado atrai o efeito contrário. Se tu joga luz, tu atrai sombra. Se tu manda amor, tu recebe amor. Quer seguir, Daninha? Uhum. Mais um pouco? Fogo criador. O fogo criador que eu sou é a chama de Deus. Sua presença, mestra, está ancorada no coração de todos os filhos do Pai. Ainda que alguns não passe de uma centelha, entretanto, ao tratá-las corretamente, essa centelha pode converter-se em um grande fogo criador e chama consumidora. Essa magna presença, em suas múltiplas atividades, é a ação omnipresente de todos que podem usar sem limitações. Se puderem tirar de suas consciências aquilo que não passa de aparência e o que os tem mantido prisioneiros por anos sem fim. Hoje, o cetro do poder e autoridade. É centro, será? Hoje, o cetro do poder e autoridade. Cetro é como se fosse um cajado, cetro. Hoje, o cetro do poder e autoridade está diante de cada estudante que vai progredindo. A princípio, deve alcançar mentalmente e usar esse cetro de autoridade, mas logo perceberá que ele é quase visível e tangível. Não, Só fazer um adendo, gente. Moisés tinha o cetro dele, e existem muitas teorias de Jesus também ter tido um cetro, tá? Bem interessante isso. E a gente pode imaginar esse cetro interno também, para a gente firmar o nosso poder. não é uma vã promessa dizer: aqueles que procuram a luz receberão esse domínio. Ao atravessar um bosque, sabemos que podemos voltar pelo mesmo caminho, porém, a escolha é nossa. Assim também, após séculos de investigação, à procura de poder e autoridade no exterior, descobrimos que tudo o que parece real poderá amanhã desaparecer, como se estivesse sobre areia movediça. Pela jubilosa aceitação de vosso domínio divino, podeis pisar com firmeza na base segura da rocha da verdade, que é Deus, da qual nenhum distúrbio exterior poderá jamais tocar, uma vez que tenhais aprendido pela própria experiência. Os estudantes da verdade perguntam-se por que vacilam em sua decisão de manter-se firmes e ancorados na presença de Deus, já que isso representa o domínio que procuram. Eles não analisam o seu modo de agir, nem indagam o que estão fazendo, que lhes causa perturbação e dúvida. Porém, aqueles que assumirem a autoridade que lhes pertence e investiguem profundamente suas causas, será muito fácil separar o joio dos grãos dourados e logo sentir-se livres da perturbação que os faz duvidar deles mesmos e até da presença de Deus que pulsa em seus corações. Vai, amiga, continua. Bora.
Quando os estudantes forem honestos consigo mesmos e com Deus, a presença eu sou, para arrancarem tudo o que estiver causando este distúrbio interior, sentirão esta grande luz, irradiação do grande ser divino. Descobrirão com pouco esforço poder conseguir que a presença eu sou, que é amor e inteligência, se converta em poder e segurança, automantida e autossustentada. Será de tal modo esse sentimento que os manterá fortemente unidos a essa rocha da verdade, que é uma das grandes joias do reino de Deus. E essa luz deslumbrante os envolverá ao mais leve convite. Amados estudantes de hoje, mantende-vos muito unidos a esta grande presença que palpita em vosso coração, cuja vida flui através de vossas veias, cuja energia se derrama em vossa mente. Tendes livre-arbítrio e podeis qualificá-la e abençoá-la para vos aperfeiçoar. Recordai-vos sempre que por não invocardes essa grande presença, tomaste-vos criadores de desarmonia e desordem. Deveis esperar algum tempo até alcançardes o pleno reconhecimento deste grande poder e entregar-lhe toda a atividade de vossa vida. Não vos impacienteis, porque as coisas não se ajustam tão rapidamente como desejaríeis. Elas vão agindo de acordo com a velocidade de vossa própria aceitação e intensidade de vossos sentimentos. Mais uma vez, investigue qual o não querer por trás do teu querer. Tem sempre um não querer escondido por trás do que tu quer viver não estar acontecendo, do que tu quer se transformar não está conseguindo ter essa força de mudança. Algo ali ainda está te prendendo a esse passado, a esse comportamento. Essa magna energia que surge através de vosso corpo e mente é a pura energia eletrônica de Deus, a grande presença, eu sou. Se vossos pensamentos são mantidos prazerosamente em vosso ser divino, considerando-o como origem de vosso ser e vossa vida, essa pura energia eletrônica atuará sem cessar, incontaminada por discordante qualificação humana. Porém, se permitis, consciente ou inconscientemente, que vosso pensamento comece a infestar-se com a discórdia que a miúde rodeia, vós mesmo mudareis a cor e a qualidade desta pura e radiante energia. Muito orai e vigiai, muito silêncio esse ano. Se firmem naquilo que faz a energia de vocês ficar elevada dentro do possível, para não ser arrastado por coisas do coletivo, né? Isso é bem importante. Ela é obrigada a atuar, e sois vós que dizeis como deve comportar-se convosco. Não acrediteis jamais que possais escapar deste fato tão simples. É uma lei imutável, e nenhum ser humano pode mudá-la. Os estudantes têm que compreender e manter essa atitude, se desejam fazer progressos contínuos. Eu vos digo, meus amados, que, por mais que duvidem, temam e se rebelem ante o autoaperfeiçoamento, ele é a porta aberta para a grande iluminação, a própria liberdade de toda a humana limitação exterior. Tudo que vem, vem para o bem, né? Existem muitos estudantes que, quando chegam a um certo grau de compreensão, os resultados de suas atividades purificadoras lhes são revelados. Porém, ao enfrentarem os muitos erros cometidos, os quais devem corrigir, desconsolam-se, criticam, condenam a eles mesmos e a Deus. Isso é um grande erro. Tudo que lhes é revelado para ser corrigido deve alegrá-los muito, visto que é uma oportunidade para o teu adiantamento, corrigindo os erros que estavam ocultos.
Já comentei, acho que no encontro 1, a providência divina, ela atua com o poder da graça e da misericórdia. Acredite, o que tu está passando poderia ser muito mais intenso. Normalmente a gente só vive 10% daquilo que a gente jogou com o bumerangue, né? E não é no sentido de punição, é no sentido de aprendizado, de desenvolvimento de virtudes. Vamos limpar essa crença do pecado. Quem é buscador da luz precisa se libertar dessa crença do pecado. A vida de Deus que pulsa em teu coração é prova suficiente de que possuem dentro de si a inteligência e o poder do Pai para dissolver e consumir todos os erros e criações discordantes que tenham construído, consciente ou inconscientemente, à sua volta. Poderão dizer a esta criação indesejável: eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Vamos de novo. Eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Mais uma vez, eu sou a poderosa chama consumidora que agora e sempre dissolve todo o erro passado e presente, sua causa e seu núcleo, como toda a criação indesejável pela qual meu ser externo é responsável. Seria bem interessante vocês ancorarem essa frase até o próximo encontro, viu? Para quem sentir, assim como a Polly fez e já sentiu os movimentos, poderia ser essa atividade para vocês irem percebendo os movimentos de utilizar os comandos do eu sou. Quer seguir, Daninha? Do é estranho? Vamos. É estranho, mas parece que os estudantes têm dificuldade para ancorar-se no reconhecimento do poder ilimitado que manejam ao dizer eu sou, quando até o intelecto, que é somente uma atividade externa, sabe disso. Os estudantes devem intensificar com todo o empenho, sentindo intensamente essa verdade. Então encontrarão rapidamente o poder adicional para usá-lo. Eu vos digo, amados estudantes, que chegou um momento em que podeis usar este poder com grande autoridade para libertar-vos das cadeias da limitação que vos aprisionaram por tanto tempo. Gratidão, São Germão. Apressai-vos com determinação a arrumar vossa casa. Se fosseis receber um hóspede distinto, não duvido, passaríeis dias trabalhando com afinco, polindo e preparando tudo para recebê-lo. Muito mais importante deve ser o preparo para esse grande princípio de amor e paz, o princípio do fogo consumidor que habita em vosso interior e controla o elemento fogo. Quando se pensa em Oromazes, príncipe do elemento fogo, está se pensando na chama do fogo criador, invocando sua ajuda para avivar este poder criador, o qual traz resultados inimagináveis. Quando falais esse nome, poder e autoridade do grande eu sou, estás liberando energias sem limites para que se cumpram vossos desejos, porque então continuais permitindo que a dúvida e o temor vos importunem quando o eu sou é a porta aberta para a opulência de Deus, esperando para derramar-se em saúde, bênção e prosperidade.
Ousai ser, sentir e utilizar essa magna autoridade, Deus em vós, amado estudante. Nossa, A esse gente aí vai mexeu parar É. até o intrínseco das células. A gente parou na página 16 e vamos seguir para a página 17 no próximo encontro, que vai ser no dia 13 de fevereiro, tá bom, amores? Então, quem puder ancorar esta frase que a gente passou, esse decreto, já vai começar a sentir alguns movimentos de utilizar o seu eu sou, né? E seria interessante para vocês não ficarem só para o mental. Os nossos encontros são para que vocês também vão para a ação, né? Para atingir esse estado de sabedoria, de integração do campo de vocês. É bem importante, né? Então, a gente agradece a presença de todos vocês aqui conosco hoje. Se está sendo interessante contribuição para vocês e vocês sentirem de chamar mais pessoas para participar, vocês podem chamar, viu? E que a gente possa seguir aí nessa firmeza interna para a nossa ascensão, né, minha galerinha? Quer falar alguma coisa, Dani? Muita gratidão, foi muito forte esse movimento, porque é a segunda vez que eu tô lendo o livro e parece que tá entrando mais, né? Porque é muito, muito louco, vai limpando as camadas e agora esse último parágrafo que eu li, eu tô assim. É chapação energética. Para que usar drogas se a gente consegue ficar nesse estado elevado, sem perdas energéticas, apenas num movimento de estudo com os mestres, hein? Me falem. Gratidão a todos. Aproveitando aqui para dar um recado, nós vamos ir para a terra de Saint-Germain em agosto, eu e a Dani. Nós temos uma vaga ainda num carro para quem sentiu o chamado de estar conosco, sentindo na pele o que é o eu sou, o I am, perto da chama violeta de Saint-Germain. Depois pode chamar a gente para receber as informações, tá bom? Um beijo no coração de vocês e a gente se encontra dia 13. Eu coloco no grupo o link para vocês, tá bem? Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Gratidão. Bye. Gratidão.